E a turma do primeiro ano, tudo bom? Bom, galera, como vocês já sabem, né, boa parte das nossas aulas vão ser remotas e assíncronas, né? Então, eu vou começar gravando uma revisão. A primeira parte está dividida em duas aulas, para não ficar um vídeo muito grande. A segunda parte está dividida em duas aulas, para não ficar um vídeo muito grande. São revisões, tá bom? Seria equivalente parte 1, parte 2 a uma aula por semana. Só dividir para ficar mais leve para vocês. Então, vamos lá. Primeira parte, conceito básico, matéria, corpo, objeto. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A ideia é, botou numa balança, tem massa, eu chamo de matéria. Ar, água, areia, madeira, tá? Qualquer uma dessas coisas. Corpo tem massa, ocupa lugar no espaço, mas tem limite. Então, uma tábua de madeira, um bloco de aço, né? Uma tábua, né? Um pedaço de papel, tá? Eu vou limitar, só isso. E objeto é esse mesmo corpo, mas que tenha uma possibilidade de uso pelo ser humano. Então, por exemplo, um botão de plástico, um brinco de ouro, que mais? Uma mesa de madeira, beleza? Então, aqui tem alguns exemplos da matéria bruta, né? Então, a matéria bruta, eu tenho aqui o corpo derivado, então mármore aleatório, você vê que não tem início, meio e fim. O bloco, você já tem um limite. E a pia, o objeto feito a partir desse corpo. A madeira ilimitada, a tábua de madeira com limite, a casa de madeira já é o objeto. Beleza, galera? Então, aqui são vários exemplos. Energia. Qualquer coisa capaz de fazer um trabalho, de realizar trabalho, eu vou chamar de energia. Algumas energias vão interessar mais. A energia térmica está considerada o calor, né? Não é a temperatura necessariamente. Tem corpos que aquecem e não mudam de temperatura. Por exemplo, uma água que está mudando de estado. Ela está recebendo calor, ela está aquecendo, mas ela não está mudando de temperatura, beleza? Energia química, energia que está dentro das ligações químicas. Então, ligações que podem ser quebradas, ligações de uma reação química, por exemplo, tem várias transformações que tem energia química envolvida. Energia nuclear está ligado diretamente a energias de elementos que não são estáveis, que esse período, inclusive, a gente vai ver radioatividade. Eles liberam energia para o ambiente sozinhos. Essa energia a gente pode utilizar, por exemplo, para gerar energia elétrica. Energia cinética, qualquer corpo que tenha movimento, a gente vai ter energia cinética. Energia sonora, qualquer coisa que emita som, está liberando energia sonora. Energia elétrica, energia da transferência de elétrons. A gente vai falar bastante de elétrons no capítulo de modelos atômicos. Energia luminosa, qualquer coisa que esteja ligada à luz, visível ou não visível, tá? Essa luz não precisa ser visível necessariamente. Aqui são vários tipos de transformação de energia elétrica, tá? Então, a gente tem energia vinda do petróleo, carvão, gás natural, biomassa, eólica, hidrelétrica, maremotriz, solar e geotérmica, né? Todas elas, umas melhores, outras nem tanto. Então, petróleo, carvão natural, carvão e gás natural são energias não renováveis. Daqui para baixo, todas as energias renováveis, a única que não tem no Brasil, energia geotérmica, beleza? Sistema, a gente vai chamar de sistema qualquer espaço que eu use para estudo, tá? Repara não que meus cachorrinhos resolveram brigar aqui do meu lado na hora que eu estava gravando, mas não vou gravar de novo, não. Então, ó, sistema, qualquer proporção, né, do mundo que eu separe para estudo. Então, um copo de água pode ser o meu sistema. Eu posso verificar que micro-organismos estão localizados ali naquele copo de água. O mar pode ser o meu sistema. Qualquer coisa pode ser o meu sistema, tá bom? Aí eu tenho vários tipos de sistema. Eu tenho um sistema aberto, ele troca massa e calor com o ambiente. Então, a panela aberta ali, a água pode entrar, eu posso jogar um copo d'água ali dentro e troca calor. Você vê que ele está esquentando. Se eu desligar o fogo, ele também esfria. Sistema fechado. Se o texto disser que é sistema fechado, não troca massa.
Ah, mas se ele não estiver bem fechado? Pô, se ele não estiver bem fechado, ele tá aberto, tá? Então, fechado é fechado. Não troca massa. Massa não entra. Gente, desculpa, mas não vou regravar. Não vou. Tô gravando isso no domingo. Desculpa, que minhas filhas estão dormindo. Eu tinha prendido os cachorros aqui. Eles estavam quietos até a hora que uma delas acordou. Vai ficar assim. Troca de energia e não troca matéria. Quer dizer, ele deixa sair e entrar coisa, matéria, massa. Eu posso colocar... Perdão. Ele não deixa trocar matéria, ele não deixa sair nem entrar nada, mas ele deixa trocar energia. Então, calor entra, calor sai, mas a massa não entra, não sai. De novo, repetindo, por causa dessa confusão dos cachorros, se por acaso a energia não, a matéria pudesse ser trocada, é porque o sistema está aberto, tá? Se ele não tiver totalmente fechado, se ele estiver saindo um pouquinho, o sistema é considerado aberto, tá? E o isolado é aquele que não troca nada, não troca matéria, não troca energia. Teoricamente, uma garrafa térmica deveria ser um sistema isolado, mas não existe sistema isolado perfeito, tá bom? Então, vamos entender que, na idealidade, a garrafa térmica ela não trocaria energia nem matéria. A não ser que você abra a garrafa para poder tirar o café dali de dentro. Aí ele deixa de ser um sistema isolado para ser um sistema aberto, tá bom? Fenômenos físicos não alteram a estrutura da matéria. Então, rasgar um pedaço de papel, mudar o estado físico da água, ela continua sendo água. Quebrar vidro, ele continua sendo vidro, só que vidro quebrado. Amassar um plástico, então peguei a garrafinha, ó, amassei, o material dela continua o mesmo, então isso não muda. Fenômeno químico, eu tenho que ter troca, eu tenho que ter mudança de matéria, tá? Então, eu tinha que ter uma matéria antes e vou ter que ter uma depois. Então, peguei o papel e entrei em combustão. Pegar o papel e botar ele em combustão, eu deixei... Cara, meus cachorros estão irritados, minhas filhas acordaram e eles estão irritados. Mas eu vou terminar de gravar essa aula, depois eu boto eles lá pra fora. E aí, a gente tem, no fenômeno químico, uma situação onde ele muda, né, a característica dele. Então, se é um pedaço de papel, ela é celulose, ela deixa de ser celulose, passa a ser cinzas. Um fenômeno biológico de reprodução, eu tenho um monte de mudanças químicas. Na fotossíntese, eu deixo de ter CO2 e água para ter glicose. Na respiração, eu deixo de ter glicose para ter CO2 e água, enfim. Molécula é a menor parte da matéria que ainda contém as características daquela matéria, pelo menos a estrutura química daquela matéria, tá? Ela hoje é divisível, né? Uma molécula pode ser dividida, ainda que seja uma molécula, né, feita de um elemento químico só ou de mais de um elemento químico, em seus respectivos átomos, tá? A estrutura da matéria, principalmente a gente vai falar dos estados físicos, sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, a gente vai ver que as moléculas estão muito juntinhas, organizadas, e a força intermolecular, quer dizer, a força que une essas moléculas é muito intensa. No estado líquido, eles perdem a organização. No sólido é bem organizadinho, no estado líquido eles perdem a organização. Isso faz com que eles mudem a forma, mas não mudem o volume. E no estado gasoso, ele vai possuir forma e volume variável, porque a força intermolecular é totalmente rompida. E você não tendo mais força intermolecular, você acaba tendo de forma bem tranquila a molécula indo para onde ela quiser. E aí eu tenho os aspectos macroscópicos e microscópicos. Então, eu vejo sólido assim, mas na verdade ele está todo arrumadinho, todo bonitinho. Força intermolecular é a maior possível, tá? Ele está bem preso, está bem... Tá colado? Não, não tá colado não. Ele vibra, mas ele vibra assim, ó, bem pertinho. As moléculas não estão paradinhas não, mas elas vibram, ó, bem pertinho. No estado líquido, ele não fica solto, mas ele consegue fazer uma movimentação maior. As moléculas conseguem se movimentar de forma mais adequada. E no estado gasoso, como eu falei, tá tudo solto, cada um vai para onde quer. E aí ele consegue mudar de forma e de volume. Em termos de mudança de estado físico, galera, não vou me deter muito esses nomes não, porque a gente está fazendo revisão, todo mundo já viu esses nomes, tem que saber o que é uma fusão, tem que saber o que é uma vaporização, mudança de sólido para líquido, líquido para gasoso. Agora, de tudo aí, o que tem uma importância maior, né? É que vocês entendam que toda vez que você dá calor para a substância,
Então, do sólido para o líquido você tem que dar calor, do líquido para o gasoso você tem que dar calor. São processos endotérmicos. Eu estou dando calor para a substância, mas a substância está absorvendo esse calor. Como o foco é a substância, ela ganha calor, ela absorve calor. Então, os processos de sólido para líquido e líquido para gasoso precisam ganhar calor para mudar de estado. E, obviamente, que o contrário, de gasoso para líquido e líquido para sólido, tem que resfriar, tem que perder calor. E os processos são, então, chamados de exotérmicos. Existem 3 tipos de vaporização. Vaporização é um nome genérico, tá? Existe a evaporação que acontece na natureza, aquela roupa que você deixa para secar, é aquela água que cai no chão e evapora sozinha, tá? Tem ebulição que a gente consegue controlar, a gente consegue organizar, medir essa temperatura. Eu tenho formação de bolhas, as bolhas se formam embaixo, o gás, né, o vapor se transforma embaixo e ele então sobe à medida que ele ganha pressão e vence a energia externa. E a calefação é aquele choque quando você tem um metal muito aquecido e esse metal muito aquecido ele acaba respingando algumas gotinhas de líquido nele e ele muda de estado instantaneamente, tá? Eu tenho vários fatores que podem influenciar a pressão, a evaporação. Então, a pressão é um deles. Quanto maior a pressão, mais força ele faz para o líquido não evaporar. Então, o aumento de pressão atrapalha a evaporação. Temperatura é fácil. Quanto mais quente, mais ele evapora. Moleza. Vento. O vento também ajuda, porque o vento é energia. Ele tem muita energia elétrica. Ele é matéria, né? Mas ele tem muita energia, né? Até energia cinética. Ele vem com uma velocidade muito grande. Ele vem com uma energia muito grande. Quando ele se choca com a superfície do líquido, ele transfere energia para a superfície do líquido e faz com que ele evapore. Isso vai ajudar bastante. Superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a evaporação, já que a evaporação é um fenômeno de superfície. Só evapora o líquido que está na superfície. E qualquer líquido aberto vai evaporar. Mais rápido ou mais devagar, de acordo com os fatores que a gente vai ver mais lá na frente. Mas se eu tenho uma superfície de contato, se ele está em contato com o ambiente, o líquido está evaporando, ainda que esteja um dia frio, tá? Claro que a temperatura ajuda, então um dia quente evapora mais rápido que um dia frio, mas ainda assim num dia frio tem evaporação. Natureza do líquido, tem líquidos que são mais rápidos para evaporar, água e álcool, o álcool é mais rápido, álcool e acetona é mais rápido. O porquê que isso acontece? São fatores que a gente vai ver mais lá na frente, tá bom? Hoje eu não vou me deter nisso não. Umidade relativa do ar. Quanto mais umidade tiver o ar, quanto mais úmido tiver o ar, mais difícil de evaporar qualquer líquido. E aí você vai ver que secar uma roupa num dia de chuva é mais difícil, né? Se tiver um dia seco, um dia quente, um dia abafado, a roupa seca rapidinho. Radiação solar está ligado à energia também. Maior a incidência de sol, maior a chance dele secar. Ele também está absorvendo energia. Detalhe, diferença entre gás e vapor, tá? Gás a gente diz que são substâncias naturalmente gasosas. Substância que o estado físico é o gasoso, beleza? Então, substâncias que o estado físico natural é o gás, oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e vapor. São substâncias que naturalmente são líquidas ou sólidas e que podem passar para o estado gasoso. Exemplo, água, ela pode evaporar, mas ela não vai ser um gás de água, vai ser vapor de água. Álcool pode evaporar, mas não vai ser um gás, vai ser um vapor, beleza? Então, a ideia é gás é uma substância que naturalmente está no estado gasoso e o vapor, uma substância que originalmente era líquido ou sólido. Fê, você não falou do sólido? Eu não tinha falado do sólido. Sublimação. Naftalina, por exemplo, sublima, ok? Na sublimação da naftalina, você tem a presença de vapores de naftalina, beleza? Características: substâncias puras formadas por um único componente, substâncias compostas por mais de um componente. É mole a gente ver, porque aqui eu tenho uma substância pura e simples, ou seja, é um recipiente que só tem O2, só tem O3, ou só tem N2, ou só tem P4. Aqui seriam 4 recipientes, cada um com uma substância diferente e cada uma delas tem um átomo só, tá? Um átomo não, perdão.
Cada uma delas tem um elemento químico só. Aqui eu tenho 2 átomos do elemento químico oxigênio, 3 átomos do elemento químico oxigênio, 2 átomos do elemento químico nitrogênio, 4 átomos do elemento químico fósforo. Substâncias puras e compostas. Aqui eu teria 3 frascos, cada um com uma substância separada, isolada. E na água eu tenho 3 átomos ao todo. 2 átomos do elemento químico hidrogênio, 1 átomo do elemento químico oxigênio. No óxido de cálcio, eu tenho uma substância com 2 átomos e 2 elementos químicos. 1 átomo do elemento químico cálcio, 1 átomo do elemento químico oxigênio. Aqui eu tenho 3 átomos e 2 elementos químicos. Eu tenho 3 átomos no total, 1 átomo do elemento químico carbono, 1 átomo do elemento químico oxigênio e 2 átomos do elemento químico oxigênio, totalizando 3 átomos. E aí eu tenho os gráficos de substância pura. É importante a gente observar que o gráfico pode estar subindo, um gráfico de aquecimento, ou o gráfico pode estar descendo, resfriando. Mas é basicamente a mesma coisa. Aqui ele começa sólido, e aí vai chegar um determinado momento que ele começa a mudar de estado. Nessa mudança de estado, a gente observa que há a coexistência dos 2 estados físicos. Então, se a gente olhar de trás para frente, isso aqui também está acontecendo. Só que ele aqui está resfriando, tá? De líquido para sólido, aqui de sólido para líquido. Mas durante a mudança de estado físico, ó, a coexistência dos 2 estados físicos, tá? Depois ele fica líquido. E aí, se ele continuar aquecendo, ele entra em ebulição, ok? E aqui ele sai do gasoso, resfria e vai para o líquido, né? Então aqui você vê que eu estou no líquido, entro em ebulição, vou para o gasoso. Aqui eu estou no gasoso, resfrio e vou para o líquido. É só invertido, né? Lembrando que durante a mudança de estado de qualquer substância pura, a temperatura permanece constante. Você vê que aqui vira um patamar, ó. Aqui vira um patamar, tá vendo? A temperatura permanece o tempo todo constante. E aqui ela está mudando a temperatura, beleza? Mistura. Eu tenho mais de um componente dentro do recipiente, galera. As misturas homogêneas eu tenho visão de... É como se fosse uma substância só. Então, por exemplo, essa solução de sulfato de cobre tem água e tem esse composto sulfato de cobre, mas você só vê um líquido azul. Mais forte ou menos forte vai depender de quanto eu vou ter aqui. O bronze tem uma mistura de cobre e estanho e o latão uma mistura de cobre e zinco. Mas aqui, ó, aqui tá o latão, tá? Isso aqui é aço inox. Aqui, ó, esse amarelo aqui é o latão. E você não vê nesse amarelo onde está um, onde está o outro. Ele fica com aspecto único, tá bom? Nas misturas heterogêneas eu tenho vários aspectos, várias fases. Aqui eu tenho óleo, água e areia. Eles têm vários aspectos, 3 aspectos e várias fases. Aqui parece homogêneo, mas não é. Quando eu coloco isso aqui no microscópio, eu vejo essa lama aqui como pontinhos. Na verdade, se eu colocar isso num recipiente, pegar um pouco dessa água e deixar ela decantar, você vai ver que daqui a pouquinho tá cheia de areia embaixo. Aqui eu tenho uma mistura de água de pó e café, você vê o líquido e vê o sólido. E aqui o particulado sólido na fumaça, beleza? E alguns tipos de mistura eu posso ter problemas, né? Então o granito, ele é uma mistura que tem feldspato, mica e quartzo. Parece, né, uma mistura com milhões de fases, mas na verdade não. Cada parte é uma fase. O leite, ele tem várias fases também. Ele não vai te perguntar quantas fases tem, porque ele tem várias. Mas ele, olhando para o leite, parece uma mistura homogênea, mas não é. É uma mistura heterogênea, a gente vai ver daqui a pouquinho no próximo slide. E o sangue também tem plasma e tem a parte sólida. A gente vai ver também que parece um líquido vermelho, mas ele não é um líquido vermelho, tá, galera? Então, tá aqui, ó, a parte de homogeneização do leite, que é para ele ficar com aquele aspecto homogêneo. Aqui, como você vê, o sangue, né, parece um líquido vermelho, mas ele tem sólido e líquido. E o granito, que tem feldspato, mica e quartzo, aqui tá separadinho em cada uma das partes. Então, aqui é o feldspato, aqui essa parte mais brilhosa é o quartzo, essa parte aqui é a mica, beleza? Então, essa é a primeira parte da aula. A gente vai gravar a outra parte depois. E tudo isso vai fazer parte de uma aula só, tá? Eu dividi que é para ficar mais levinho. Parte 1 e parte 2, beleza? Beijos!